Sentar na cadeira do dentista para cuidar apenas da beleza do sorriso é definitivamente algo do passado. A preocupação agora é com toda a harmonia facial. Para isso, uma ajudinha do Botox e do preenchimento sempre é bem-vinda. Destaques da odontologia. Oferecimento: Clínica Doutor Cláudio Albuquerque, o único Day Clinic odontológico do Ceará. Doutor Cláudio, tudo bem? Que prazer ter sua participação mais uma vez aqui no Check-up. Tudo bem, Natália? O prazer mais uma vez é todo nosso. Sempre trazendo novidades, não é, doutor? Assuntos interessantes, assuntos atuais. E hoje vamos falar sobre a aplicação da toxina botulínica e de preenchedores faciais na odontologia. Muitas pessoas não sabiam, não sabem que os dentistas podem também trabalhar com isso. E a proposta é conquistar essa harmonia completa do rosto, não só do sorriso, doutor? Essa é uma das utilidades na verdade, dessas técnicas de utilização, não só do Botox, como também dos preenchedores, né, Natália? Essas utilizações, elas vão desde as utilizações terapêuticas até também melhorar essa harmonização estética da face. Alguns exemplos aí da utilização terapêutica. Quando a gente pensa na utilização terapêutica através da odontologia, a gente está pensando, por exemplo, no uso para prevenir ou até minimizar os aspectos do bruxismo, que é aquele ranger dos dentes que alguns pacientes têm, principalmente à noite. Existem pacientes que também rangem os dentes durante o dia. Então, com a utilização principalmente do Botox, a gente vai diminuir essa carga de esforço que os dentes estão sofrendo através dessa anomalia do bruxismo. A gente tem também as cefaleias crônicas, principalmente cefaleias tensionais, que são provocadas também pelo bruxismo e que com o uso da toxina botulínica a gente vai ter uma melhora substancial do quadro do paciente. Mas assim, nada bate por enquanto, principalmente no que diz respeito à parte terapêutica, a questão do sorriso gengival, que para nós a gente considera até como uma situação terapêutica. São aqueles pacientes nos quais a gente tem uma ampla faixa de gengiva que aparece quando o paciente sorri e que com o uso da toxina botulínica a gente consegue diminuir bastante essa incidência desse aparecimento da gengiva. Tudo com toxina botulínica? Tudo com a toxina botulínica. Assimetrias também faciais, pessoas que tiveram paralisia facial. Pessoas que tiveram paralisias faciais transitórias ou até mesmo permanente, a gente consegue minimizar, a gente consegue melhorar contorno de lábio. Então, você imagina, a gente fez um belo tratamento na parte dental, colocamos lentes de contato, coroas de porcelana, melhoramos aquela parte dos dentes, mas a gente tem um contorno de lábio que não ajuda muito, então a gente pode usar, por exemplo, aí no caso, os preenchedores para melhorar esse contorno do lábio. A gente vai estar modificando aquela moldura que não estava adequada para a nossa obra de arte, no caso, que a gente teria utilizado, que a gente teria conseguido através das lentes de contato. É mais um exemplo. O caso, por exemplo, do estrabismo, né, na oftalmologia, tem essa mesma proposta. Na verdade, a toxina botulínica, o uso da toxina botulínica, ela surgiu na década de 70 na medicina, exatamente para o estrabismo. Começou-se a utilização para o estrabismo e no decorrer dessa utilização para o estrabismo, notou-se que atenuava-se as rugas, principalmente aquelas rugas de expressão, os chamados pés de galinha, aquela ruga aqui que a gente chama ruga da glabela no meio da testa, a própria expressão facial da testa do paciente também. E a partir daí a gente teve um boom, né? O grande boom da toxina botulínica foi quando a gente começou, não só os médicos, mas também dentistas, começaram a utilizar para essa questão da estética mesmo, dessa harmonização facial estética, atenuando essas rugas. E hoje a gente já tem mais de 800 indicações do uso da toxina botulínica e não para, por aí não para. As pesquisas elas estão sempre avançando e novas utilizações vão sendo descobertas. Recentemente a gente já vem utilizando aqui na clínica também o uso da toxina botulínica para o ronco. É uma situação bem interessante. Então, voltando à questão terapêutica, a gente pode usar a toxina botulínica para atenuar o ronco naqueles pacientes que sofrem bastante com o ronco. Não trata a apneia, mas trata o ronco. Então é uma situação bem interessante também. Resultados bons? Resultados bem satisfatórios, bem satisfatórios. O tempo de tratamento?
aplicação? Como é que é? Na verdade, a aplicação da toxina botulínica ela consiste em uma aplicação e uma reavaliação em até 10 dias para ver o resultado, se for o caso, uma nova aplicação dentro desse período de 10 dias. É bom frisar que... Para o ronco também. Para o ronco também. Isso para qualquer uma das indicações, desde uma indicação estética, como por exemplo um pé de galinha, ou até mesmo uma terapêutica como o ronco. Então o que a gente faz? A gente aplica aquela primeira dose da toxina botulínica, espera os resultados com até 10 dias. Se for o caso, a gente reaplica, faz uma nova dose dentro desse período de 10 dias. A partir daí, o paciente tem um efeito bastante satisfatório no período que vai de 3 a 6 meses. É verdade que a toxina botulínica ela é passageira, a partir do 6º mês já existe uma diminuição significativa nos efeitos que ela provoca, mas ela pode ser reaplicada. Importante que se diga também que essa reaplicação ela não deve acontecer depois de 15 dias, porque a toxina botulínica ela é um fármaco biológico que funciona mais ou menos como uma vacina. Então, a partir de 15 dias você pode estar sensibilizando ou dessensibilizando o paciente e acabar vacinando ele contra o botox. Isso não é interessante. Então, a gente usa até um período de 15 dias, espera e depois só pode reaplicar com 3 meses. Doutor, teve muita esposa e muito marido aí que gostou dessa informação. Inclusive, eu recebi um e-mail de uma telespectadora esses dias me perguntando o que é que tinha de novidade nessa área do ronco, porque ela disse que está para separar, porque o marido ronca demais. Exatamente. É uma alternativa para essas situações, uso terapêutico do botox nos casos de pessoas que roncam. 90% dos casos a gente tem uma diminuição acentuada, certo? Bem acentuada. E é mais uma das indicações da toxina botulínica. Vamos falar da parte estética agora, né? Rugas, falando da toxina botulínica, porque as pessoas às vezes confundem um pouco, né? A indicação da toxina e dos preenchedores. Começando com a toxina, que é a paralisação desse músculo, aí vai pés de galinha, essas rugas na testa, o que mais? Sorriso gengival, como a gente acabou de citar, né? Pessoas que aparece muito a gengiva quando sorri. E aqui na face em todas essas rugas que a gente chama de rugas dinâmicas. Quando a pessoa sorri, que aparece o pé de galinha. Quando a pessoa faz uma cara de assustado, que forma os vincos na testa. Essas são as rugas dinâmicas. As rugas dinâmicas a gente trata com a toxina botulínica. As rugas permanentes, que são aquelas que já existem na face do paciente, sem ele fazer nenhuma expressão, sem ele sorrir, sem ele tomar um susto, por exemplo, essas rugas aí sim, elas devem ser tratadas com os preenchedores. Ácido hialurônico? Ácido hialurônico principalmente. O ácido hialurônico a gente usa para fazer esses preenchimentos. É também um material considerado temporário, mas de um efeito bem mais duradouro do que o botox. A gente tem um bom efeito do ácido hialurônico com até 18 meses. E tem algum outro preenchedor ou só trabalham com esse? Existem alguns preenchedores aí, além do ácido hialurônico, mas que a escola que a gente segue, a gente acaba não utilizando, principalmente os PMMAs, mas são motivos aí de polêmicas em relação à utilização dos PMMAs. São definitivos, né? São definitivos, mas geram aí alguns processos granulosos. Em alguns casos a gente teve, não que a gente nunca utilizou o PMMA, mas a gente acompanha casos no passado, a gente pega chegam pacientes até a clínica que já utilizaram o PMMA no passado e que hoje são pacientes que têm aquela parte mais dura no lábio ou até mesmo onde foi utilizado o PMMA. Vem se trabalhando com esses PMAs ultimamente na tentativa de minimizar esses efeitos do endurecimento da área onde foi aplicada, mas a gente ainda prefere não utilizar o PMMA até que ele esteja comprovado cientificamente que não vai mais trazer nenhuma dessas consequências que os PMMAs até hoje ainda trazem. Aí, com relação ao preenchimento, entra aí o bigode chinês, né, esses vincos mais profundos. Rugas de marionete, né, que é aquela ruga bem pronunciada aqui que o paciente tem descendo no queixo, isso tudo a gente pode fazer com os preenchimentos e principalmente o ácido hialurônico. Olha aí, ao chegar ao consultório,
de um dentista, você vai sair não só com um sorriso renovado, mas vai sair completamente renovado. Que notícia boa, né, doutor? E o bom é saber que vocês estão amparados a trabalhar com essas técnicas. Sim, nós dentistas fazemos um curso de capacitação. Aqui na clínica nós temos 2, no caso eu e a doutora Priscila, que somos habilitados à utilização dessas técnicas, tanto dos preenchedores quanto da toxina botulínica. Então, assim, nós somos amparados legalmente pelas leis que nos permitem a utilização desses materiais. Muito bem, doutor. Adorei mais essa novidade. Muito obrigada, então, e daqui a alguns dias voltamos com outros assuntos aqui no Check-up. Nós que agradecemos mais uma vez e até a próxima. Valeu. Obrigado.